E no final, nós temos a pontuação do drama, de novo, com esse ruído estridente, com esse som, né, que é realmente desconfortável, e que define uma opção que foi muito, muito revolucionária, digamos assim, do ponto de vista estético, né, que é esta forma pela qual o Nelson faz um comentário sobre o que a gente está vendo a partir do ruído, no começo e no fim, como se fosse música. Né? É um gesto bastante moderno do Nelson naquele momento para compor essa relação imagem e som. Então temos uma maneira de compor o ciclo, né, com recursos próprios do cinema para traduzir a obra-prima do Graciliano. Perguntaram para ele numa entrevista por que ele não, o sertão, o Nordeste é tão rico em termos musicais, por que ele não montou com mais música tradicional o filme. Ele disse que na experiência que ele teve do Nordeste, que a música nordestina é a música do silêncio e a música do ruído do gado e do ruído dos carros, dos instrumentos que os vaqueiros usam lá no dia a dia deles. E aí você encerrou, mas eu queria que você abrisse essa roda de perguntas para responder aqui a um aluno que perguntou se já não está na hora de se fazer, com toda a tecnologia que se tem hoje no cinema, né, e a infraestrutura também, novos apoios, etc. e tal, se não é hora de se fazer uma refilmagem dessa obra. O que você acha sobre isso? Em primeiro lugar, eu estou contente com essa obra tal como ela é. E, de certa maneira, talvez fosse hora de relançar para que outras pessoas tenham a chance de vê-la tal como nós estamos tendo agora. Não se trataria de dizer se está na hora de fazer uma nova adaptação. Eu acho que, em primeiro lugar, está na hora de ter, inclusive, um DVD aqui no Brasil, coisa que não tem. Além de tudo, sempre reprisar esses filmes, né, que não são reprisados. E se tiver algum cineasta que tiver uma boa ideia e vem realmente enriquecer a nossa relação com o Graciliano, além do que nós já temos como referência, tudo bem, eu acho que será muito bem-vinda. Por que você acha que o Nelson Pereira dos Santos fez uma estipulação de data, de que vai de 1940 para 1942? Qual seria a necessidade dele de fazer essa pontuação de época, de tempo? Eu creio que tem a ver com a linguagem mesmo e a proposta do Nelson, que me parece muito feliz. Eu não vejo um filme do Nelson como uma tradução, mas como se fosse uma edição de Vidas Secas. Uma edição cinematográfica de Vidas Secas. Tamanha fidelidade, como eu disse, nós temos aqui todos os capítulos do livro sintetizados em imagem. E o Nelson, para recuperar do livro aquela fragmentação e a justa posição, ele preferiu dar um efeito, em vez de sincrônico, diacrônico à narrativa. Não é? Eu acho que o primeiro aspecto das datas é a distância entre a primeira e a última, ou seja, ele quer marcar que existe um intervalo, 40, 41, 42. Ele deixou claro que essas datas não têm diretamente a ver com o Graciliano ou com o romance, né? Mas, ao mesmo tempo, manteve a época. Né? O que você disse me parece absolutamente lógico, marcar um intervalo de tempo, mostrando na recorrência da seca como esse tempo é linear, mas também circular. E essa circularidade do tempo também é uma circularidade da situação do camponês desassistido, do flagelado pela seca, né? Assim como é também uma circularidade que se verifica no âmbito do poder, que se repõe a si mesmo no mesmo autoritarismo. Assim como a paisagem geograficamente não muda, o tempo muda muito pouco, porque ele volta àquela situação de penúria, de escassez, de aridez. E o poder se repõe sempre por si mesmo, o que está manifesto na própria atitude subalterna, submissa do Fabiano perante o soldado amarelo, em plena caatinga, só os dois, quando ele poderia tirar vingança. Ou na cena em que ele é convidado para entrar para o bando de cangaceiro, ali ele teria uma opção de reverter a sua sorte, ou de se vingar daquele poder que o discriminara de uma forma injusta,
que fizera frangalhos de sua dignidade de homem. Mas Fabiano olha para a mulher, para os filhos, para a baleia, que também pertence à família, e opta pela família. Aqui nós temos a história de um homem que renuncia ao heroísmo, renuncia à guerra, para se tornar um homem da família. Lutar pela preservação da família, a sua proteção no seu cotidiano, no dia a dia, e que significa ganhar o alimento a cada dia. Qual é a diferença entre arte panfletária e arte crítica? Como ser crítico sem ser panfletário? Isso é uma velha discussão, que é a discussão do que é arte. A arte tem compromisso com a vida ou consigo mesma, não é? De um lado, nós temos aqueles que decretam o fim da mimese aristotélica, a completa autonomia da arte em relação a qualquer instância da vida. Por outro lado, outras correntes vanguardistas vão propor uma reconexão entre arte e vida. Existe uma arte que se engajou na vida política com a finalidade não de fazer arte, mas de usar a arte como instrumento de politização, conscientização, divulgação de suas ideologias. Jorge Amado muitas vezes é acusado pela crítica literária de cair fora do território especificamente literário para fazer propaganda política do Partido Comunista. Então, a arte tem que ter compromisso, antes de mais nada, consigo mesma. E isso significa dizer que ela é alienada? Não, significa dizer que o artista tem que ter consciência da linguagem, que a arte não é um espelho que reflete uma imagem fiel do mundo. A arte transfigura a realidade, cria uma para-realidade, uma realidade paralela, que tem as suas leis próprias, que não são as leis da natureza. Querer colocar uma intenção extraliterária à frente faz com que a arte possa ser chamada, como eu chamei, de arte panfletária e não literatura propriamente dita. Ora, a literatura de um escritor como Graciliano Ramos tem compromissos evidentes com a vida. Ela nos dá uma visão crítica da realidade brasileira. O que ele queria é que o leitor fosse leitor e que lesse aquele livro não como um manifesto político, mas como uma obra de arte. Obrigado, professores. Vamos encerrar por aqui mais uma edição, da Mostra de Adaptações Cinematográficas de Obras Literárias. Eu quero agradecer a todos e é isso. Boa noite.